muito bom para trabalhar com as crianças, porque daí eu sei se elas estão comendo bem, se não estão, se a concentração não está faltando alimento, alguma coisa assim, sempre ajuda, né? É um pouco mais amplo. E eu também estou no grupo. Você já está há quanto tempo? A Conscienciologia, você está há quanto tempo? Olha, eu conheci o professor Valdo no final de 2009, por acaso, porque uma amiga me levou para Foz, ela é da Conscienciologia, e eu só fui junto porque eu queria conhecer as cataratas, negócio. E daí ela me disse assim, não, você vai falar com o professor Valdo. Eu falei, o que eu vou falar com ele? Nem para quê? Né? O que eu quero dele? Nem sabia nada. Mas não, você vai conversar com ele. Daí eu fui conversar com ele, ele me deu livros de presente. Ainda ela disse assim, para mim ele nunca deu livro, agora você chega e ele dá um monte de livro, né? Bom, aí eu falei, que bom, mas eu leio nos livros. Eu falei, não dá para entender direito, deixa isso para lá. E depois de 6 meses, eu fiquei muito doente. E daí essa mesma amiga começou a me mandar uns livros, mandou o livro da como que chama? Da Malu Baluna, né? E eu também não li, deixei no armário, na estante. E como não melhorava, um dia ela ligou para mim e falou, como é que está? Eu falei, olha, estou mal, eu tenho tanta dor na nuca, não posso movimentar a cabeça, dor de cabeça, horrível. Ela falou, então pega o livro da Malu, né? Eu falei, nem sei onde está, que eu tinha mudado de apartamento. Aí, quando eu falei isso, eu virei a cabeça e eu vi o livro na estante. Porque não era eu que tinha arrumado a estante, era alguém, porque eu não podia abaixar a cabeça, não podia me movimentar. Aí eu comecei a ler, daí ela falou assim, olha, procure a Anne Catherine, né? Na Alemanha. Aí eu falei, olha, como que eu vou procurar? Não dá, eu não tinha condições de falar direito. Aí entraram em contato comigo e eu comecei no grupo aqui da Helbex, né? De leve, e foi melhorando muito. Né? E daí eu comecei a estudar as tertúlias, e o último curso que eu fiz agora foi de 40 manobras na Suíça. Estou engatinhando. Muito bacana. Nesse início. No seu grupo eu estou desde o início, não é? Tá desde o início, sim. A Nájila não está podendo participar ainda conosco porque ela está fazendo o curso de formação docente da Reaprendência. Então é muito Exatamente. importante. É só para dar uma visão aqui para o pessoal, não é? A Silene também, antes de passar a palavra para a Rosa, a Silene também, ela teve um problema com a morte de um irmão de uma amiga dela muito querida. Ela falou, Flávia, ok. Onde a Silvia... responsável para análise do livro do Emílio, mas não tem problema, eu vou propor, daqui a pouquinho eu já vou propor como vamos fazer a dinâmica hoje, né? Primeiro sabendo o que materiais que vocês leram ou que ouviram, que assistiram, e aí a gente vai então dar o início de uma dinâmica que eu idealizei aqui, tá bom? Como fazer. E a Silvia? A Silvia, ela está com problema de visão e ela não saberia ainda, porque ela tem realmente problemas sérios nos olhos, e então ela disse que talvez não conseguiria, mas eu passei o link para todo mundo, não é? Tem outras pessoas que falaram, por exemplo, o Hugo, não é? Então não sei se ainda vão entrar, enfim, vamos esperar. O nosso grupo, a princípio, teríamos basicamente umas 10 pessoas aqui conosco. Mas hoje já estamos super bem, assim, vamos dentro dessa dinâmica. Rosa, rapidinho, tá bom, Rosa? Seja o poder de síntese, vamos lá. Tá, a maioria já me conhece, né? Das tertúlias, eu estou na Conscienciologia desde 2005, participei de todas as tertúlias diretamente, pessoalmente, junto com o professor Valdo, até a dessoma dele, e até sou fundadora da Preceptocões, a Prece Preceptocões. Como eu tive que me ausentar para o Rio, em função de um neto, eu aí propus a Lilian, da Evolucim, que nós pudéssemos fazer um trabalho juntas, até para que a Preceptocões não viesse a se extinguir, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho
de preceptoria juntas. Eu estou escrevendo o livro, já está na editagem, que são os principais preceptores universais, desde da Mesopotâmia até os dias atuais, mas sempre escolhendo, fazendo um recorte daqueles que se aproximaram mais da Conscienciologia, dentro das suas informações. Então, esses preceptores também são pais, são os escravos antigos que eram nomeados como preceptores também, e tudo mais. Então, eu me interessei muito por esse trabalho, porque me interessei muito por esse trabalho, porque alô? Está me ouvindo? Voltou. Isso. Que entrou a ligação da minha filha e eu deletei para falar mais tarde com ela. Então, eu só vou falar para ela que eu estou em áudio e vou falar rapidinho aqui. Micheline, olha só, a mamãe está assistindo uma aula lá de Portugal. Então, depois eu ligo para você, tá? Um beijinho. Ok. É que ela entrou, ela mora no Rio, né? Então, assim, resumindo, você está dentro desse estudo. Isso aí. Então, eu estou aí contribuindo. Eu acho que essa ideia da Flávia de fazer essa reorganização, eu acho que, como eu já falei para ela, nós somos hoje integrantes da Equipex, que já vem já desde antes com esses grandes professores e preceptores já preparando a humanidade para esse trabalho com a educação mundial. Isso é um dos objetivos da Preceptocons, preparar intermissivistas e não intermissivistas desde a mais tenra idade até o adulto ou então o mais longevo, para que possam divulgar esse trabalho através da educação. E acho que na minha opinião, a educação é a melhor fonte difusora desse nosso trabalho, né? Então, com certeza. E lembrando também que Rosa é da área da pedagogia. A Rosa foi professora há muito tempo, né? Trabalhou muito com crianças também com dificuldades de aprendizagem, não é, Rosa? Então, também é importante lembrar esse lado aí da experiência profissional da Rosa de muitos anos no lado da educação, não é? Então, tudo isso é importante, não só a ligação com a Conscienciologia, mas também a ligação com o interesse, né, na educação e da gente estar envolvido nesse processo, seja nessa ressoma, sendo de outras, né? Inês, rapidinho, Inês, abre um pouquinho, abaixa um pouquinho mais aí o seu celularzinho para ver aqui. Isso. Tirar o seu... Pode falar. Opa, tira o seu microfone que está cortado. Você consegue descortar ele aí? Eu não estou te ouvindo. Acho que o som abaixou aí. Não sei se foi o meu ou o seu. Vou verificar aqui. Tá. Meu nome é Inês Camargo. Está escrito aqui gravando. Pode ser que tenha interrompido, né? Está gravando agora. Isso. Uhum. Deixa eu verificar. Inês Camargo. Eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu atualmente comecei a voluntariar na Evolucim e no IPC aqui em São Paulo também, né? Eu sou aposentada na área de enfermagem, trabalhei bastante tempo com crianças, né? Enfermagem pediátrica, só em unidades críticas, UTI, centro cirúrgico e oncologia foi o que eu mais fiquei, né? E assim, quando eu vi essa chamada, achei uma oportunidade única para mim. Eu achei muito interessante. Eu não consegui pesquisar, cheguei muito tarde em casa ontem, não consegui pesquisar, entrar, eu assisti só o vídeo, mas achei assim, parabéns pelo trabalho de vocês, é minha primeira vez aqui, né? E muito interessante. Então, estou muito feliz em estar aqui participando com vocês. Ok, obrigada. Vou cortar o microfone, como eu cortei o da Rosa também, pouquinho, porque é o seguinte, é só para posicionar a Mônica, a Inês, né? A Rosa já estava conversando antes. Por que surgiu esse estudo? Porque nós tivemos o encontro dos intermissivistas em Estrasburgo em 2018,
E o que acontece é o seguinte, no campo de parapercepção que tivemos no último dia do encontro, que foi um domingo, eu estava numa das salas e aí me veio, através da parapercepção, um nome assim, Grupo de Educadores da Reurbanização. E aí vieram 4 nomes. Desses nomes vieram Piaget, vieram Vygotsky, vieram Pestalozzi e Goethe. Eu fiquei assim, falei, bom... E aí uma das vozes veio à minha clareaudiência, né, que é uma das minhas parapercepções, e falou assim, je suis un de vos amis, eu sou um dos seus amigos. E eu fiquei assim, mas por que eu estou recebendo todo esse tipo de informação? E depois foi mostrado didaticamente o que estava acontecendo nos campos, não é? Porque vieram vários grupos relacionados a guerras, né? Então desde soldados, enfim, de pessoas com holopensene de várias épocas ali. E o que me veio de percepção didática é o seguinte, que eles seriam encaminhados, então, para o despertamento, a princípio daquela obnubilação que eles estavam, para poder, logicamente, serem encaminhados e depois vão ressomar. Então, o que isso significa? Significa que o processo do estudo do grupo, porque no final do encontro eu falei, o que eu vou fazer com toda essa informação? Eu sou muito executiva, esse é um dos meus trafores, entende? De organização e de execução. Então eu falei, bom, alguma coisa a gente tem que fazer com esse tipo de informação. E aí veio a ideia da formação do grupo de estudos, que começou em janeiro de 2019. Então por isso nós começamos a estudar um pouquinho e aí eu comecei a fazer uma cronologia, que é o que vocês procuraram ver, uma cronologia de estudos através desde o início, que pegamos dentro do aspecto ocidental, não é o oriental, é o ocidental, Roma, Grécia, enfim, fomos trabalhando a discussão de alguns vídeos, trabalhamos dentro da Idade Média, um pouquinho da preceptoria, e começamos com Comênios, que foi aquele, Ana Paula está entrando, seja bem-vinda, Ana Paula. Então, é o seguinte, então aí nós começamos a traçar essa linha cronológica e fomos colocando mais educadores. Estamos fazendo pela Evolucim, justamente pela instituição que lida com as crianças, né? E onde o Mater Pensene é a ressoma, é a ressomatologia. Então aí nós temos vamos dizer, essas especialidades, realmente a reeducação, a ressomatologia e os objetivos que nós viemos, que foram vir à tona para a formação desse grupo, foi justamente a comparação, fazer um cotejo entre esses educadores, entre os princípios da conscienciologia, trabalhando até com o livro do Homo Sapiens Reurbanizatus, e chegarmos a uma certa conclusão em comum, né? Porque esse estudo é colaborativo, então por isso que todo o material que vocês tiverem acesso dos próximos educadores vão ser importantes. Quem tem interesse por um educador especificamente, dentro da nossa cronologia, irem apresentando materiais para que a gente possa ir formando esse campo de estudos. Então, em termos de Equipex, qual que é a minha percepção, e aí depois cada um pode apresentar a sua percepção, é que realmente estamos nesse momento de urbanização e nós temos a nossa própria intraconsciencialidade dentro desse aspecto da sua própria autorreeducação e da reeducação geral, não é? De todos os envolvidos, né, nesse estudo com esses educadores. Nós vamos ver aspectos muito interessantes de mesologia parecida na vida deles desde criança. Hoje nós vamos trabalhar com Rousseau, vamos começar a estudar Rousseau, mas a gente pode ver que dentro do estudo de Comênios também houve muitas coincidências de vida deles desde a infância, entende? Então, que foi difícil para eles superarem uma série de situações, e daí vem essa criatividade imensa de um campo educacional diferente do que eles viveram. Né? Então, já entrando um pouquinho dentro do aspecto, de um dos aspectos de análise que vai mobilizar os nossos estudos de hoje. Então, esse preâmbulo de 30 minutos, eu estou acompanhando aqui, é para a gente se conhecer, e eu vou passar a palavra para a Ana Paula também, que é nova no nosso grupo, não é? Eu acho que a Ana Paula já participou, eu acho que do curso da dupla evolutiva, não foi, Ana Paula, com o Everaldo e a Lilian?
do mini curso online? Estou certa ou estou errada, Ana? Você consegue tirar o seu áudio e falar conosco? Oi, Ana? Oi. Oi, agora eu tirei. Oi. Você... Tava pegando o meu fone aqui, porque o do celular do computador tá meio ruim. Certo. Então, seja bem-vinda, Ana. Você consegue ter a possibilidade de ter o seu vídeo para a gente ver você um pouquinho? Para habilitar o seu vídeo? Peraí, que eu vou ver se eu consigo. Tá, não tem problema. Se não conseguir, não tem problema. Eu sei que pelo celular é um pouco mais limitante, não é? Mas se você... A Mônica já se apresentou, a Luciana também está em trânsito, ela está na Itália, a Mônica está em Minas Gerais, né? A Rosa está no Rio, a Inês está em São José dos Campos, a Marisa está na Alemanha e você está onde? Eu estou em BH, eu sou colega da Mônica, eu sou do IPC BH. E é correto que você falou que eu participei do curso do Everaldo e da Lília, isso, e eu já participei de alguns outros minicursos da Evolucim. Na verdade, sempre coincide com o meu horário de voluntariado, então eu acabo assistindo depois as gravações, né? Mas eu tenho participado aí dos cursos e me interessei muito por esse grupo de estudos. Até quando eu vi, eu compartilhei no grupo que eu e a Mônica participamos do GPC ProEx aqui de BH, e aí o pessoal ficou muito interessado, que a gente começou uns estudos a respeito de algumas personalidades, sabe? E aí, como eu sou professora, eu achei muito pertinentes. Você é professora de que área, Ana? Só para a gente saber. Eu sou professora do curso técnico em eletrônica. Ah, técnica eletrônica, certo. Isso. É faculdade? É na área acadêmica? Isso, é uma escola técnica vinculada a uma universidade. Que legal. Bacana. Então, o seu público são mais jovens, é isso? Adolescentes? São adolescentes, isso. Adolescentes, tá. Bacana. Então eu estava explicando um pouquinho como surgiu o grupo, não é? E desde o início de 2019, com vamos dizer, esses objetivos de nós traçarmos uma linha paralela, vamos dizer assim, né? Com esses educadores, trabalhando intraconsciencialmente e interconsciencialmente, porque vai nos ajudar, penso que nesse sentido da interassistência, a lidarmos também com as crianças ou jovens, ou seja lá quem for, não é? Eu sou professora de inglês, a minha formação é tradução e intérprete, já me apresentando um pouquinho. Tenho uma pós de pedagogia, né, que foi feito dentro do Espiritismo, porque a Dora Encontre é uma pessoa que é doutora na área de História da Educação, e eu tive a oportunidade de fazer esse curso da Pedagogia Espírita. Nós estudamos Comênios, estudamos Rousseau, estudamos Pestalozzi, e muitos dos materiais que eu tenho vêm dessa experiência, não é? Então, talvez por isso a ligação com a parapercepção lá no curso dos intermissivistas, porque nada é o acaso, né? A gente tem um arcabouço, a gente vai lá e vai fazer algumas coisas na vida, né? E aí acontece. Tenho 2 livros infantis que eu escrevi. A minha área com arte e educação sempre foi muito presente dentro do meu campo de voluntariado, tá? Então, eu estudei música, então também tenho uma parte de musicoterapia. E depois vim para Portugal para fazer um mestrado em Educação e Tecnologias Digitais. Então, por isso que acho que me foi possível utilizar aqui para a gente fazer esse trabalho online. Então, com tudo isso, não é? E eu vim para Portugal, agora estou aqui, não é? Justamente para trabalhar com a Evolucim, para a gente estar aqui também fazendo alguma coisa nesse sentido. Eu tenho mais liberdade, vamos dizer assim, na parte de grupo karma, familiar, né? Não tenho filhos, sou divorciada, mas sempre a educação está sempre muito presente, eu gosto muito, e enfim, né? Para a auto-reeducação, com certeza, não é? Então, também isso é muito importante. Então, que a gente possa ter em mente que o nosso trabalho é colaborativo. Então, tudo que a gente estudar aqui, lembrem-se que vocês podem colaborar, não só dando as suas ideias, mas também coletando materiais para nos ajudar a formar esse estudo. Então, nós estamos com
10h30, né, para vocês. Aqui em Portugal são 1h30 e na Alemanha, na Itália, são 2h30 da tarde. Então, nós vamos até às 11h30 para vocês e vamos até às 2h30, 3h30 para nós aqui na Europa. Então, nós vamos ter 1 hora de estudos. Então, eu gostaria de saber de vocês podem habilitar os seus microfones para dizer o que vocês estudaram. Nós tínhamos 2 materiais básicos, então, começando com Rousseau, né? Então, nós tínhamos o trabalho do vídeo, primeiro, colocando o Rousseau dentro de um aspecto histórico. Depois eu até acrescentei um vídeo a mais, até falando da escolástica, né? Porque para entender o processo do Rousseau no meio histórico que ele, ou as ideias que ele ventilou dentro da educação, nós temos que entender o período anterior que veio, né? Que antecedeu, para saber qual que foi o moto da mudança dele, né? Para as ideias que ele trouxe, assim todos os educadores. Então, entender o contexto histórico que antecede, para entender o contexto histórico, né, que ele vai atuar dentro das ideias que trouxeram. Ao mesmo tempo, importante para nós, dentro do aspecto da conscienciologia, é entender como que este ser, consciência, né, Rousseau, veio para o mundo, né, a sua mesologia dentro da infância, isso é importante a gente colocar hoje. Então, quem era ele, o que ele sofreu, o que ele teve de experiência dentro do aspecto dele de vida pessoal, para depois gerar, então, a sua criatividade produtiva na sua fase adulta. Então, pensando nessa linha, tá? Que me veio em termos de didática para o nosso encontro de hoje. Talvez não dê tempo para a gente cobrir o Emílio, que é uma das obras dele, justamente apresentando os seus ideais dentro desse contexto. Então, como a Silene ficou responsável, não sei quem de vocês leu Rousseau, leu o Emílio de Rousseau, então a minha ideia hoje era trabalhar essa base, então, estudar a personalidade de Rousseau enquanto pessoa, estudar Rousseau em relação justamente a sua ideologia, a sua metodologia de trabalho, então pegando o prefácio do próprio Emílio, e talvez o início do estudo do Emílio, mas se centrar nos vídeos, né, no contexto que os professores foram colocando dentro de apresentação dele, porque ali essa parte da conceituação dele é fundamental, não é, para a gente entender, depois analisar as próprias ideias dentro do livro do Emílio. Então, eu vou abrir agora a oportunidade para vocês falarem, né? Eu vou colocar aqui no chat, eu não sei se vocês, dentro do celular é muito difícil ver todo mundo. No computador, a gente consegue ver todo mundo através de uma configuração chamada Gallery View. Quando você clica no Gallery View, fica todo mundo lado a lado. Quando está no Speaker View, o que acontece é que eu fico em tamanho maior, porque eu estou falando, e as outras pessoas ficam em tamanho menor. Então, o ideal é que a gente tenha essa parte. Eu vou compartilhar a tela, a partir do momento que nós vamos começar os estudos, eu vou compartilhar a tela. E nós vamos dividir a nossa dinâmica justamente pelos materiais estudados. Então, cada um se fez as suas anotações, então a sua dinâmica de estudo para o grupo vai ser assim, né? O que você conseguiu anotar, que te chamou a atenção? Tudo vem do processo da chamada de atenção para si, dentro do seu contexto educacional, dentro das ideias que você realmente tem firmes dentro do seu arcabouço consciencial, não é? Para apresentar. E aí nós vamos abrir a discussão para o grupo. Mas quando uma pessoa falar, as outras vão cortar o seu microfone, essa vai ser uma dinâmica de participação. E a gente dá um tempo. Vamos falar sobre a personalidade de Rousseau. Quem foi Rousseau? O que aconteceu com Rousseau? Então, a gente vai dar 10 minutos, vamos supor. Tá? Então, nós vamos criar essa dinâmica. Aí vai passar para o lado da metodologia de Rousseau nos seus trabalhos. Então, mais uns 20 minutos. E aí, quem já tiver feito as suas anotações e pontuações, a gente vai abrir e vai chegar num denominador comum ou não. Não é? O importante é a discussão do grupo como um todo dentro da comparação de si, intraconsciencial, interconsciencial, da ajuda de uns para os outros e fazendo um rapport também com essa Equipex que nos ajuda. Né? E nós estamos chamando Rousseau, nós estamos evocando, entre aspas, né? Rousseau, né? Dentro do estudo com ele. Então, quem sabe, não é? Ele esteja também sobrepairando aí as nossas correlações de ideias, no sentido para que ele também, intraconsciencialmente,
cresça, né? Assim como nós. Só que a gente está aqui, não sei se ele já ressomou ou não, ou se ele faz parte desse grupo de IPEX para poder fazer essa reurbanização planetária. Pensemos nas várias hipóteses, né? O que é importante é que sabemos que não estamos sós, que multidimensionalmente estamos aqui num processo. Sintam o campo, eu estou sentindo repercussão agora, né? Sintam o campo que isso está abrindo, tá, gente? Então, assim, nós não estamos aqui de paraquedas, entendeu? Existe uma vontade da gente fazer parte desse grupo, mas a gente sabe que tem interassistência em todos os campos de atividade. Então, a gente vai precisar ter isso muito presente na nossa mente, que não estamos sós, tá? Então, fazendo todo esse preâmbulo, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês o que vocês fizeram. A Inês já colocou aqui no chat, não sei se vocês, no celular, se vocês conhecem, vocês têm, acho que dentro de participantes, não tem um balãozinho, participantes, vocês têm a forma, eu acho, de colocar o chat. Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar no chat. Então, a Inês falou assim, só assisti o documentário rapidamente, não fiz anotações. Ana Paula, eu também não consegui fazer as leituras. Mas, Ana, você viu o vídeo? Podem falar, tá, gente? Ô, Flávia. Oi. Me ouvindo? Então, eu assisti o vídeo, depois eu tive um compromisso e estava conversando com alguns amigos sobre essa questão do vídeo. E a gente vê, pouco que eu vi, né, assim, pouca informação, que ele tinha um objetivo maior, que era a educação, na verdade. Né? Já vamos entrar já. Eu só gostaria de saber, todo mundo falando, o que conseguiu ver, não, para a gente já dar o start dos comentários, tá? Então, espera só um pouquinho que nós já vamos abrir, tá, Inês? Só um pouquinho. No caso da Mônica, quer falar alguma coisa, escrever? Como é a minha primeira reunião, não me preparei. Também vou só assistir hoje. Tudo bem, não tem problema. Nós vamos fazer junto. Marisa, Luciana, o que vocês viram? Luciana, quer falar primeiro ou pode falar? Lu? Ela está podendo abrir ali? Lu, quer falar primeiro? Eu não estou conseguindo aqui desabilitar o áudio dela. Bom, deixa eu ver se ela escreveu alguma coisa aqui no WhatsApp, mas, bom, ela não saiu, ela tá aí. Ok. Fala, Marisa, pode falar. Olha, eu assisti o vídeo, não fiz mais do que isto, porque eu tive muitas repercussões, e ontem praticamente trabalhei mais com as minhas repercussões do que com a teoria sobre ele. Bem, nós vamos entrar em detalhes, depois eu fiz bastante anotação, mas de acordo com como for caminhando, daí a gente vai falando. Só um ponto que me ficou bem assim na memória, que me parece ser muito importante, explicar para eles, digamos assim, hipótese, que ele esteja nessa Equipex esperando para ressomar. E que ele, como hipótese, ele ou outras com CIEX, que a gente atualizar, talvez, a situação, como ele deu os filhos dele no orfanato, os 5, né, um paradoxo. Ele trabalhou com a educação, contribuiu para essa revolução educacional e deixou os cinco filhos no orfanato. Espera só um pouquinho, Marisa. Então, assim, nós vamos voltar lá. Eu vou eu vou voltar um pouquinho atrás. A Luciana acho que saiu, teve algum problema, não sei se ela vai entrar de novo. Então, eu vou voltar um pouquinho, um passo atrás, tá? Ok. Então, só esperando. Rosa, você chegou a ver alguma coisa, Rosa? Rosa. Está congelado, caiu na geladeira. Aqui. Congelou. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Não estou te ouvindo, está escrito gravando. Bom, não entendi. Mas tudo bem, deixa eu ver se ela vai entrar daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Então, assim, eu vou compartilhar com vocês, desde o início, como foi, né, no início da vida dele. Entende? Então, antes da gente entrar no processo da adultidade, mas a infância de Rousseau. Vocês tiveram a curiosidade? Então, eu vou compartilhar com vocês essa curiosidade
da vida dele. Então, eu peguei aqui um site, eu vou pedir a permissão para iniciar a discussão só sobre a personalidade dele, porque isso é importante, sabe? Antes de entrar aqui, a infância e a juventude dele, entende? Então, isso é importante. Ele nasceu em Genebra, na Suíça, 28 de junho de 1712. Ele foi filho de relojoeiro, calvinista, ou seja, protestante, ficou órfão de mãe logo ao nascer, importante fato. E em 1722 ficou órfão de pai, né? Depois de quantos anos? 10 anos, né? Que não se preocupou com a educação dele. Ele foi educado por um pastor protestante e em 1724, com 12 anos, ele iniciou seus estudos. Muito autodidático, entende? Então, ele, por iniciativa dele, ele foi atrás dos seus próprios estudos, tá? E olha, nessa época, já com 12 anos, ele escrevia comédias e sermões. Levava uma vida errante, ou seja, sem muito, lógico, ele viveu por conta própria, vamos dizer assim, e ele foi relojoeiro, aprendiz de pastor e gravador. Lembrando que ele tem estudos de teologia, ele tem estudos de música, porque ele estudou música, escreveu peças musicais, não é? Tocava, acho que piano, se não me falha a memória, acho que aqui ele não fala. Mas é uma pessoa, é muito interessante a consciência, não é? Vir numa mesologia desse teor, não é? Desse teor. Então, aos 16 anos, ele foi para Savoia, na Itália. Então, para se manter, ele procurou uma instituição católica e manifesta os desejos de se converter ao catolicismo. De volta a Genebra, conhece Madame de Versailles, né? Uma dama ilustre que cuida da sua manutenção. Com a morte dela, ele resolve percorrer a Suíça em busca de aventuras. Aí é que ele conhece a pessoa com quem ele teve os 5 filhos, que é Madame de Warens, não é? Então, ele, logicamente, grande parte da sua instrução ele foi autodidata e, em 1742, ele conhece, então, uma nova protetora que indica para o secretariado, olha só, que o indica para o secretariado de embaixador da França em Veneza. Olha que loucura isso. Ele observa as falhas do governo de Veneza e passa a dedicar-se ao estudo e à compreensão da política. Aí a gente vai entender que vai escrever o Emílio e também escreve o Contrato Social, que é uma das 2 grandes obras que, inclusive, estão com PDF dentro do nosso material, não é? Então, é uma coisa muito séria a gente analisar esse aspecto dessa museologia, para entender de onde que tem um impulso dele desenvolver a sua GESCOM. A gente não pode chamar de GESCOM, ou pode até chamar de GESCOM, que é uma gestação consciencial. Ou seja, ele, partindo de uma experiência dele, não dentro do paradigma consciencial, mas ele construiu algo que ele não teve. Ou, se ele teve, em termos de vivência, ele teve uma vivência muito atropelada. Né? Então, eu vou abrir para vocês, assim, para vocês só comentarem nesse preâmbulo, não é, de 5 minutos, o que vocês acham sobre essa mesologia? Está aberto aí para vocês colocarem. O que vocês acham? Em primeiro lugar, desculpe-me, por favor, eu tinha escrito para a Rosa, para ela fechar o microfone dela enquanto você estava falando, porque estava dando assim, fazendo um barulho, viu, Rosa? Por isso que eu tinha escrito, né? Mas agora está aberto para darem as opiniões. Isso, ok. Alguém mais gostaria de colocar, Marisa, em relação a isso? Nós estamos abertos para comentários. Eu acho que, claro, com um histórico desse, fica muita coisa clara, né? Mas não é também somente isto, e sim também a mesologia da época, né? Que os homens não eram as pessoas que deveriam cuidar dos filhos, né? E a gente vê muito disso, quer dizer, além da mesologia social, né, dos pensamentos sociais, de como deveria ser a educação, mais para a mulher, e lembrando que mesmo as pessoas muito ricas, nem as mães amamentavam as crianças, né? Quer dizer, era delegado, quer dizer, então era uma parte da educação que eu acho que
tem uma influência muito grande na maneira na manifestação dos homens, né? E ainda com uma deficiência dessa, aumenta, né? Apesar que, às vezes, só complementando isso, a gente vê no direito a história e vendo as influências dos pais, principalmente do pai, na educação dos filhos, às vezes a gente não sabe se não foi melhor para ele dessa forma do que ter um pai. Porque há vários pais que faziam tanta pressão na vida do jovem que deformava mais ainda a formação de personalidade da pessoa do que ajudava. Claro, se nós olharmos pelo ângulo de hoje, a gente pode falar coitado e tudo, não é triste, mas em casa, assim, eu acho que a gente tem que olhar bem direitinho mesmo, não pode cair assim só de um lado, né? Ok. Valeu, Marisa, é isso aí. Nós vamos entrar nisso porque aí lembrou alguma coisa no preâmbulo do livro, no prefácio do livro do Emílio, ele fala que o público-alvo do livro é a mãe. E ele compara o pai e a mãe, né? Mas a mãe que é aquela que fica mais tempo, assim, entre aspas, com a criança e tal, entendeu? Mas essa coisa, né? Nós vamos entrar lá. Alguém mais gostaria de fazer alguma pontuação nesse nosso primeiro início da juventude e da infância dele? Inês? Não, da infância não, eu queria falar mais tarde, depois. Mas tem a ver com essa questão que a Marisa falou sobre a questão dos filhos. Mas então eu espero mais um pouquinho. Nós vamos entrar um pouquinho mais. Ana Paula, Mônica, eu acho que a Luciana acho que não conseguiu voltar, não é? Acho que nós estamos só nós. Mas alguém mais? Ana, Mônica? Não, ok. Ana? Não, a Rosa saiu. Só mesmo. A Rosa saiu? Será? Ok, deixa eu ver. Vai ver que caiu, né? Às vezes é conexão. Bom, espero que consigam voltar de qualquer forma. Ana, pode falar. Não, é só mesmo a questão que a Marisa, né, falou, eu achei muito interessante sobre essa postura dele, como que ele viveu sem a presença dos pais. De certa forma, isso foi até bom para ele, né? A gente não sabe como que poderia ter sido essa influência dos pais sobre ele, né? Diante de tudo que a gente vê hoje em dia. É só mesmo, eu achei interessante essa visão dela. Só esse comentário. Nós vamos entrar bem nisso por aí mesmo, não é? Então, lembrando que o contexto histórico, por isso que a gente deu o outro vídeo, não é? Porque o outro vídeo fala da escolástica, que era justamente aquela parte do catolicismo, né? No caso, cristianismo, né? Bastante em voga no período anterior, não é? E com o imperador Carlos Magno aí depois, não é? Que estabeleceu nessa filosofia cristã que se desenvolveu dentro dessas escolas, não é? Então, as relações entre Deus e homem, razão e fé, corpo e alma, poder papal e o poder real. Então, essa pensenidade, né? Lembrando aí do nosso termo na Conscienciologia, esse processo de holopensenidade que existia dentro da época, né? Então, ver o homem ver completamente focado dentro do que a religião se propunha a ensinar. Então, ele era totalmente focado naquela realidade, não é? Só em relação a Deus, temer a Deus, ele não tinha voz, ele simplesmente, o homem era criado sempre com relação a essa parte religiosa, não é? Então, quando Rousseau chega, não é, dentro dessa parte do iluminismo, que é a corrente que vem dentro do século 17 e 18, não é, justamente contrapor aquele processo da escolástica, não é? E isso é importante ressaltar, porque qual que eram as ideias que estavam sendo defendidas nessa parte do iluminismo? Esses pensadores, eles vieram realmente desbancar
esse processo religioso que era muito forte. Então, o homem tinha que seguir aquelas regras, não podia fugir daquela regra religiosa, ele não podia viver por si próprio, ele não podia pensar por si próprio, ele só tinha que seguir aquilo que era ditado pela igreja. Isso é terrível. Então, quando vieram todos esses iluministas que ressomaram tudo junto na mesma época, isso é muito bacana, porque é para justamente modificar completamente o Alpensene daquela época. E eles vieram com muita força. Então, era Montesquieu, era Voltaire, Rousseau no processo, Diderot, e vai Locke, né? Que o Rousseau, inclusive, fala de Locke no prefácio do livro do Emílio. Então, esses pensadores, eles tinham realmente muita vontade, dentro do seu processo filosófico, de desbancar a igreja e de desbancar o sistema político vigente, por isso que foram muito criticados. E por isso que o Rousseau, quando foi lançar o Emílio, levou tempão para lançar o Emílio, por causa de toda, e foi banido, inclusive, né, que eu acho que é um dos vídeos. Agora eu vou entrar, então, nesse momento que todo mundo viu o vídeo, e deixar aberto para vocês colocarem, não é? Então, o que chamou a atenção, né, na explicação daquele professor desse processo das ideias de Rousseau, né? Então, quais foram as ideias de Rousseau? Né? Então, quais ideias que vieram para desbancar esse processo histórico político que vivia a Europa, no caso, não é? Então, eu vou tirar aqui e vou lançar. Então, se vocês quiserem pegar algum trecho do vídeo, porque é assim que eu fiz os meus estudos, aí fica uma ideia para vocês, né? Então, eu coloquei os minutos em alguns pontos que me chamou a atenção, não é? Então, deixa eu voltar aqui para o professor, né? Vamos lá, vou abrir para vocês. Então, vocês que a maioria viu os vídeos, estão dentro do processo do vídeo, aí fiquem abertos, né? Então, esse aqui é aquele primeiro vídeo que a gente pediu de 20 minutos para o pessoal assistir, né? Então, aí eu deixo aberto para vocês o que chamou mais atenção, em que momento, enfim, o que ele falou que mobilizou vocês a pensarem sobre o processo do Rousseau. Alguém, Inês, gostaria já de mencionar alguma coisa, Inês? Então, o que veio muito forte, que até conversei com os amigos, né, depois de ter assistido o vídeo, é essa questão do objetivo maior que ele tinha, né, dos estudos e do trabalho que ele vinha fazendo, e a decisão de tomar, de colocar as crianças no orfanato. Então, deve ter sido muito complexo, muito difícil para ele essa decisão, né? Mas que, por um outro lado, veio a questão assim, não vamos julgar de forma negativa, ao contrário, né? Porque ele tinha um objetivo maior. Então, talvez, para poder trabalhar nesse sentido, com essa questão do objetivo e estudar mais, ele colocou as crianças no orfanato até por proteção, e tem tudo a ver também com a infância dele, né? Que ele foi criado praticamente sem os pais. Então, se você puder, entende? Tem relação uma coisa com a outra. Isso ficou muito forte, essa decisão dele, né? Pela segurança maior das crianças, até colocar no orfanato, do que ficar com ele com esse objetivo maior de estudo, de trabalho. Muito bem, eu vou colocar então a questão agora para todo mundo falar, certo? Então, o que impacta para vocês o fato dele, então, a obra que ele desenvolveu e o fato dele ter deixado 5 filhos na mão de uma instituição? Nós não sabemos como que foi essa educação, não temos acesso, pelo menos eu não achei na internet, como é que foi essa educação dessas crianças, entendeu? Agora, o que vocês percebem, não é, dentro da sua intraconsciencialidade, esse tipo de decisão? Nós vamos estudar Pestalozzi, que é o que vem depois dele, né? Tanto é que no material do MEC, os próprios educadores que estão trabalhando com o processo de Rousseau
Alguém leu o trabalho do MEC? Alguém conseguiu ler aí? Levanta a mão. Sim, não? Não, Marisa, não? Não, ok. Eu li, não toda, li 40 páginas, não é? Ainda, porque o final do trabalho do MEC, ele é comparativo com outras monografias e estudos em 4 a 5 áreas que eles dividiram para estudo do Rousseau, né? Que é o estudo da natureza, depois da puerícia, e depois outros aspectos comparativos. É muito interessante, mas ainda não concluí essa análise. Agora, o trabalho do MEC, ele é bem bacana porque ele vai trabalhando as 2 obras principais dele, que é o Emílio e o Contrato Social. Então, para a gente entender também o trabalho do MEC, a gente também teria que, logicamente, ler pelo menos uma boa parte do livro, etc. Então, eu vou propor depois a gente estudar, o segundo encontro com o Rousseau, a gente vai estudar a obra dele, pelo menos do Emílio, e dividir, uma ideia que me veio, dividir os capítulos, que são 5 livros específicos, são 400 páginas do livro do Emílio, que é justamente o Tratado de Educação. Então, se ele, enquanto indivíduo, não pôde dar atenção para os seus filhos, ele também, enquanto criança, não recebeu isso naquela ressoma. Então, como que ele vem de uma obra, não é, para espalhar para todas as pessoas o máximo possível algo que ele próprio não conseguiu realizar, algo que ele próprio não conseguiu fazer. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco como que vocês veem essa falta, né, de, vamos dizer assim, chamar de incoerência. Vocês chamariam isso de incoerência? Esse é um ponto legal da gente discutir. Como que vocês veem isso? Dentro do aspecto conscienciológico, do seu aspecto de vivência. Olha, eu pensei muito nesse aspecto. Claro, se nós trabalhamos com crianças, é um ponto assim que chama muita atenção, não é? Eu fiquei pensando o seguinte, eu fiz uma comparação com a situação na Alemanha depois da guerra e como as pessoas, as mulheres foram educadas, tinham uma educação assim, mesmo na enfermagem, né, que assim, pediatra, pelo menos os conhecimentos que eu tenho, não estou falando uma coisa assim para a Alemanha toda, né, eu vi um caso desse, que a educação que a mãe dava para os filhos era bastante rígida. Por exemplo, se a criança chora, deixa a criança chorar. Uma hora ela para não ficar mimando, não, quer dizer, e esse tipo de educação causou muitos problemas para as crianças que tiveram essa vivência, né? Bem, aí, quando a Manuela defendeu um verbete em Foz sobre mãe e toda a situação de como criar, né? A mais moderna e tudo, eu tive uma repercussão aqui em casa muito interessante, que mães consciex que agiram dessa outra forma, ficaram muito gratas para Mano, né, para Manuela, de estar falando que houve um desenvolvimento e que através desse desenvolvimento se chegou a outros métodos de educar as crianças com mais amor, carinho, entendeu? Daí diminuiu o sentimento de culpa dessas consciex. Foi uma reconciliação, foi um alívio muito grande. E esse pensamento me veio hoje, quando a gente ia estudar isso, porque eu também pensei nele, nessa hipótese. Digamos que ele ainda seja consciex e que tenha, hoje em dia, os conhecimentos de que o trabalho que ele fez, ele não aplicou para os filhos e que possa causar um sentimento de culpa muito grande. Então, talvez, através dos estudos que a gente está fazendo, né, tudo hipótese, poderia talvez ajudá-lo ou ajudar outras consciex para ver que nós estamos no 2020 e ainda temos tantas dificuldades na educação. E que ele estava muito à frente em pensamentos e escreveu, mas ainda não tinha condições de aplicar para os seus filhos.
e que isso também é uma situação da mesologia, não é só dele. Certo? Daí eu acho que isso alivia. Se fosse eu acho que como consciência eu ia me sentir um pouco mais assim, digamos assim, mais leve, porque o sentimento de culpa não ajuda ninguém, né? Tem que haver o perdoamento e o auto-perdoamento, a reconciliação. Isso é que me veio assim muito forte em comparação no trabalho dele, né? E daí entra na parte positiva de todos os pensamentos que ele teve, que foi realmente uma revolução de como ver a criança, não mais como tudo em branco, que a gente que tem que colocar tudo, mas respeitando o que elas já trazem consigo mesmas, né? Muito legal, Marisa. Eu também compartilho do seu pensamento, é o que me veio também no sentido do próprio trabalho intraconsciencial do próprio Rousseau, não é? É uma oportunidade, né? Também como hipótese, e isso eu senti algumas repercussões também nessa ideia de que ele estaria também nesse processo de né? Justamente de fazer uma reciclagem intraconsciencial. Então, eu acho que fica aí tanto para as 5 consciências que estariam dentro da responsabilidade dele, mas ao mesmo tempo era uma pessoa com quem ele se envolveu que não assumiu essas crianças também, então eu acho que ele sozinho, para tentar cuidar de todas essas 5, realmente achou uma ideia de colocá-las dentro de uma instituição. A gente não sabe, não podemos julgar, né? A gente tem que só analisar realmente talvez o contexto, como você falou, o contexto da época, a mesologia todo como processo, as suas próprias dificuldades intraconscienciais dele próprio em relação à educação e, ao mesmo tempo, a preocupação de deixar um legado para os outros, porque o Emílio realmente só foi reconhecido muitos anos depois, né? Esse processo que nós vamos estudar numa outra oportunidade com mais afinco, né? Ana Paula, Mônica, gostaria de ouvir vocês. Rosa, o que vocês... Eu sei que a Rosa saiu e voltou, não é? O que vocês acham sobre essa abordagem? Vamos lá, participem aí um pouquinho com a gente. Se quiserem, pode escrever também no chat, né? Se sentirem algum problema aí de áudio, pode escrever no chat, mas seria importante vocês pensarem conosco, não é? O que vem a vocês à tona quando se trata desse aspecto de vida dele, não é? Não? Ok, podemos passar à frente. Eu gostaria de comentar rapidinho, né? Eu acho que nessa linha que vocês falaram é muito difícil a gente querer julgar, porque a condição dele na época, ele se viu ali sozinho com essas crianças, né, para cuidar dessas crianças e de repente a melhor forma para ele de pensar que poderia ser feito algo por elas é deixá-las numa instituição dessa. Como vocês disseram, né, a gente não tem relatos sobre como que era essa instituição, mas de repente era a melhor alternativa, que ele não poderia, né, ter estrutura para poder cuidar e educar essas 5 crianças e achou que era a melhor forma, né? A gente não pode colocar nem como uma coisa negativa, mas também não tem essa ideia se foi uma coisa super positiva. É só essa visão que eu tenho, né, sobre essa decisão dele. É meio complicado, né? É bem complicado, realmente, né? Mônica, quer falar alguma coisa, Mônica? Não tem nada para falar, não. Obrigada. Ok. Ok, a Rosa saiu novamente. Rosa está aí? Flávia? Oi, pois não. Posso fazer um comentário? Sim. Olha, o que eu achei um pouco um paradoxo, se eu estiver muito adiante agora, daí você me diz, a gente pode falar mais tarde, né? Ele diz que o homem nasce feliz e perfeito, o homem nasceu livre e por toda parte se encontra sob grilhões. Eu acho isso um paradoxo, se a gente pensar, né? Porque ele considera que a criança não é mais aquele papel branco que a gente coloca tudo, né? Então, é que a criança já vem com como que se chama? Já traz alguma coisa consigo, né? Mas ele parte
do aspecto que a criança ou o ser humano ele nasce feliz, né? Como se ele não tivesse problema nenhum, né? Seria a sociedade que o corrompe. Exatamente, e daí está sobre grilhões. No aspecto da conscienciologia, né? Aí seria diferente, né? Porque, por exemplo, talvez as crianças já nascem com dificuldades de personalidade ou de crenças religiosas ou outras coisas, né? E daí vai se desenvolvendo na misologia. Alguém escreveu alguma coisa? Não, é que a Ana falou se a gente conseguiu ouvir muito bem. Okay. Então, eu achei isso um paradoxo, né? Entre o que ele mesmo diz, mas aí também, para mim, mostra assim um desenvolvimento muito grande intelectual, mas pouco fixado na realidade, na teática, já mostrando em relação aos filhos, sem querer julgar ou criticar, não é isto, são só pensamentos, não? É a dificuldade realmente de intraconsciencialmente e interconsciencialmente, pensando nessa dimensão, por causa da mesologia, devido às suas próprias inseguranças internas. Você vê que ele não teve nenhum pai nem uma mãe para dar qualquer tipo de respaldo. Você sabe se ele tinha uma vida financeira boa ou se... Não, muito... então, ele conseguiu ter uma melhor estabilidade com as publicações das obras que depois foram reconhecendo, entendeu? Em termos da política, por exemplo. Sim, mas ele é um professor, não é? Ele também teve um lado nesse sentido de dar aulas, de ser convidado. Sim. Acho que no texto da biografia dele, ele fala, entendeu? Que ele recebeu o convite para depois, você vê, para trabalhar, inclusive, como secretário lá na França. Na embaixada. Na embaixada e tal. Então, eu acho que essas coisas deram, porque ele é uma pessoa realmente, ele tinha uma visão, essa coisa de pensar sempre no moto francês, liberté, igualité, fraternité. Então, ele trabalhou dentro da bandeira, né, da França, nesse sentido dos iluministas, de voltar o poder para o povo. Então, esse trecho que eu vou colocar dele aqui, do professor analisando, no 13, eu vou só colocar aqui para a gente pensar um pouquinho num conceito que, para mim, para comparar com a conscienciologia, ok? Nós voltamos a ele, só um momentinho. Da vida e sociedade. A vida e sociedade. Acreditava que a vida social não deveria comprometer a harmonia entre o homem e a natureza. Para isso, cada um teria de abrir mão de seus interesses egoísticos e todos deveriam fazer um pacto coletivo para colocar a vontade geral acima das vontades particulares. Isso eu achei muito interessante, né? Me lembrou de um dos nossos pilares da conscienciologia, no sentido da cosmoética, não é? Porque a cosmoética diz que, geralmente, dentro dos estudos que a gente vê, que é importante pensar no todo, né? O que é melhor para todos. Isso é bacana, entendeu? Isso me fez remeter ao princípio da conscienciologia, da cosmoética. Então, o que seja o melhor para todos. Então, numa situação de dificuldades, de você dizer, não, é bom para mim, bom para aquele, não. O que é sair de si? Então, a sua vontade particular, ela chega a não ser a prioritária, e sim a vontade geral. Alguém colocou aqui alguma coisa? Ouvimos bem. Ah, ok, deu certo, né? O vídeo? A Mônica está respondendo para a Ana, né? Ok. O vídeo deu para ouvir também? Tudo certo? Yeah? Então, assim, é só um trechinho para... O que vocês acham sobre isso? Podemos analisar um pouco que essa vontade geral em detrimento da vontade particular poderia ter uma ressonância com o princípio da cosmoética? É um pensamento, né? É um pensamento. Porque no livro Contrato Social, porque aqui ele está falando do livro do contrato social, né? A educação de levar o indivíduo a um outro estágio sem romper o seu elo com a natureza. Então, eu vou discutir a sociedade
mas eu sem perder o meu vínculo com o meu processo natural. Porque a influência da sociedade, ela corrompe por causa dos pensamentos limitantes, limitadores que a época fazia. E você não tem a sua liberdade de pensar o que você quer. Esse é o ponto. Então, se pensar na tríade francesa, liberdade, fraternidade e igualdade, era um princípio. Mas, Flávia, veja bem, aí eu vejo assim, para ver de uma maneira geral, eu acho um pouco perigoso, porque a vontade geral depende em que contexto essa vontade geral. Porque a vontade particular pode ser uma vontade que esteja mais cosmoética em relação à vontade geral. Então, eu acho assim que primeiro deve-se ver, na minha opinião, né, a cosmoética, a situação, porque senão, se eu ficar fixada na vontade geral e haja alguma corrupção, então eu estou omitindo. É o que aconteceu aqui na Alemanha com Hitler. A vontade geral dominou. Como essa vontade surgiu, uma outra coisa. Não estou entrando em detalhes, mas era uma vontade que se tornou geral naquele contexto, ignorando a vontade particular. Perfeito essa colocação. Lógico que a gente tem que pensar dentro de uma vontade geral cosmoética nesse sentido, o que é melhor no sentido positivo. Mas também existe a vontade geral no sentido de que né? Aí eu penso padrões, assim, não é todos, enfim, aquela coisa, né? Lógico. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de coisa. Não, né? É só fazendo um contraponto, é só para fazer um contraponto com relação a um princípio, né? A um princípio que não é que é a vontade geral, mas sim uma vontade cosmoética, ou seja, que seja o melhor para todos dentro de uma análise de contexto, sem dúvida. Sem dúvida. É que ele vai pontuando algumas coisas, né? Porque a educação era impositiva, a criança era só uma folha em branco, não é? Que aqui ele fala, né? Então, isso o paralelo com relação a isso, era isso, como que era visto o processo educacional que estava sendo em vigor naquela época, né? Então, quando eles vêm com essas ideias de que é preferível prestar atenção na natureza, porque a natureza não dá para se contestar, ela é um fato. Como que os animais se comportam? Eu não sei se vocês perceberam, acho que não é aqui, mas é na leitura do Emílio, no início do prefácio. Ele fala assim, vejam como uma árvore, como um vegetal se comporta na natureza. Ele vai na direção vertical. O homem pode, tentar moldar aquela direção que geralmente é vertical, para um lado ou para o outro, ou seja, você manipula. Eu achei muito interessante esse cotejo que ele faz, essa analogia que ele faz da planta, não é? Que tem um sentido vertical de crescimento, e o homem vai lá, e às vezes por lá uma trepadeira, vamos dizer, ele vai pegar e vai colocar aquele crescimento de uma forma diferente daquela que é a natureza inteira. Nesse ponto, referente à natureza, a gente poderia fazer um relacionamento com a energia, né, que a gente recebe através da natureza, né? Que na Conscienciologia é muito importante esse contato com a natureza para se reativar o processo energético, né? E ele descobrindo a natureza, nesse momento, para mim, ele descobre a importância do contato do homem com a natureza. Exato. E aí, Pestalozzi vai ser a mesma coisa que nós vamos estudar, entendeu? Então, esse princípio, e também acho que vai um pouco para o Steiner depois, porque esses educadores dentro de uma linha que um ajuda o outro dentro de um processo para pegar o gancho e trazer uma coisa a mais. Pega o gancho e traz uma coisa a mais. E acho que é isso que é interessante, é ver o que é comum em todos eles e que, ao mesmo tempo, também traz uma ressonância dentro do processo consciencial de desenvolvimento para a gente ser um ser mais liberto das amarras, das interprisões. Eu acho que isso que é bacana a gente fazer as correlações. Eu vou colocar um outro trecho aqui do vídeo, onde justamente
ele fala para que a gente não se apegue ao modelo do adulto. Deixa eu ver se está aqui nesse processo. Não mais pegar o modelo do adulto para a implementação pela criança, mas buscar acompanhar a própria pulsação da criança, que é feliz, que nasce livre, que nasce em harmonia com a natureza. Rousseau propõe uma educação que respeite a integridade, a autenticidade e a autonomia da criança. Ok, só aí vou deixar para vocês pensarem. Então, esse é o processo, né, filosófico de Rousseau dentro do processo educacional. O que vocês acham? É interessante. Isso me lembra a Maria Montessori, né? Então, é isso que eu falo. Nós vamos estudar Montessori também. Então, vem no gancho. Né? As coisas vão vindo sempre num gancho, mas teve alguém que começou, teve alguém que trouxe. Então, o homem era totalmente fechado numa sociedade manipulada pela igreja, que, aliás, muitos de nós tivemos lá, entendeu? E aí a gente vem... Eu nem sabia o que eu fiz. Pois é. Então, aí a gente vem agora num processo para nossa própria reeducação, estudando esses educadores que também estavam, assim, batendo de frente com aquela coisa realmente do massacrar do pensar. E esses filósofos, eles vêm para o despertar de uma filosofia aberta, das pessoas terem a sua autonomia, a sua autenticidade, a sua integridade. Aí eles tinham que se pegar alguma coisa. E é isso que um deles fala, que a natureza é o objeto do conhecimento da ciência. Então, eles foram se apegar na natureza porque ela é um órgão que a própria ciência se baseia. Bom, então a educação tem que se basear também pelo processo de coerência. Então, vamos pegar a natureza como processo de começar a educação. Já que a ciência ela se pauta na natureza, poxa, então vamos tentar tirar a religião de fora, princípio, né, de achatamento do pensar do homem, e vamos colocar a natureza no processo de liberdade. É muito interessante, gente. É muito interessante esse negócio, entendeu? E aí é isso. Então, ó, só pensar nesses princípios, para a gente entender depois, quando vai ler o Emílio, né, tentar ver se realmente esses princípios estão nos exemplos, porque ele trabalha o diálogo, né? É aquela coisa do diálogo entre preceptor, que era o próprio Rousseau, o Emílio, que é essa figura da criança, e depois tem a Sofia, que é a mulher com que se casaria Emílio. Então, ainda tem o lado da feminilidade, mas ela é a última que aparece. Apesar do livro ele ser direcionado para a mãe. É a mãe, então ele fez aquele livro pensando na mãe. A mãe que ele não teve, a mãe que ele não conseguiu para os próprios filhos. Olha que interessante, mas ele escreveu a respeito. E é isso que nós vamos analisar. Não é? Agora, o princípio dele é isso, se baseia em educação, integridade, autenticidade e autonomia. Isso tem a ver com o nosso processo de conscienciologia, sim ou não? Agora, pensando no nosso... Aí a Rosa não está aqui, não é? Não conseguiu, acho que entrar. Rosa? Não, a Luciana voltou. Se alguém tiver possibilidade de falar a respeito, eu gostaria, não é? Dentro desse processo, desse princípio da conscienciologia com relação à integridade, autenticidade e autonomia. Alguém pensa, no caso da ressomatologia, da reeducação, como é que isso é visto? O pessoal do IPC aí, a Mônica e a Ana Paula. Como é que é visto dentro dos cursos, dos princípios da conscienciologia, no CIP, seja na assistenciologia, seja no próprio metodologia do Valdo? Como é que é isso, a integridade, a autenticidade e a autonomia? O que nos move dentro da conscienciologia? Eu tenho algumas ideias, né? Lógico, todos nós temos. É para a gente pensar de conjunto aí. É fundamental, né? A autenticidade, a autonomia, a integridade são pontos fundamentais dentro da conscienciologia, pelos estudos que eu fiz até agora. Agora, eu acho que o interessante é que, através das autopesquisas dentro da conscienciologia, leva a gente a perceber o quanto a gente não é autêntica, o quanto a gente não tem autonomia, e a integridade é ótimo quando a gente percebe que está tendo, né? Mas a noção de autonomia e autenticidade, para mim, dentro da conscienciologia, ampliou, né? E mesmo da condição da mulher, né? E
porque o que é autonomia, né? E o que é essa autenticidade, né? Nós conseguimos ser realmente autênticos, não estou falando dessa autenticidade que vai, digamos assim, ofender as pessoas, né? É autenticidade dosada, né? Mas quanto mais se é autêntico, cosmoeticamente falando, menos autoassédio e assédio, na minha opinião, causam, né? E heteroassédio também. E mesmo assim, a autonomia, né? E aí eu vejo, por exemplo, se vocês me permitem não falar sobre isso, eu vejo a diferença entre os países. A autonomia no Brasil e a autonomia na Alemanha. O que se espera de uma mulher com autonomia na Alemanha e como é entendido essa autonomia no Brasil, né? E aí eu vejo assim, um trabalho da conscienciologia que eu gosto muito é essa alerta para essa autopesquisa, para cada um ver dentro de si como ele está lidando com a autonomia dele, né? Tanto homem como mulher. Aí eu acho assim um ponto muito interessante mesmo. Alguém gostaria de comentar sobre isso? Eu estou fazendo parte do grupo de estudos do AISIC, né? Que é a instituição internacional aí da Conscienciologia em inglês. Nós estamos estudando os 700 experimentos, né? Em inglês. Então, um dos capítulos que fala sobre isso, bem no início, o Valdo pontua a metodologia. Como que é o processo do pensamento, como que nós, conscienciólogos, deveríamos nos comportar em relação ao aspecto da autenticidade e da autonomia. Vale a pena, preciso pegar, depois eu passo para vocês, o capítulo é da interconsciencialidade, né, que chama interconsciencialidade. Não lembro agora as páginas, mas que fala desse aspecto da autenticidade, de como que a gente deveria se comportar em relação às pessoas, né? E no processo da autonomia do saber, dos estudos, etc. Então, o Valdo, ele pontua já no início dos 700 experimentos sobre essa postura do processo da autonomia do saber e do conhecimento. Né? Eu vou continuar só um pouquinho, nós temos, então, 10 minutos. Alguém gostaria de falar nesse princípio? Luciana, você está aí? Você quer comentar? Eu tô aqui, até abri meu microfone, que como você abriu, né, para falar. Eu perdi um tempinho, né? Fiquei quase meia hora aí que eu não consegui conectar. Mas quando eu voltei para conectar, foi exatamente quando você estava falando agora de por que a gente está nesse grupo, né? Que papel talvez a gente tenha tido antes. E olhando esses educadores, o Comênios, o Rousseau, né? Até agora, a impressão que me dá é que vem muita receita de bolo, né? Para educar tem que fazer isso. É um pouco de receita de bolo e às vezes uma dificuldade de respeitar aquele indivíduo, aquela consciência com as coisas que ele está pedindo. E lembrando que sim, é uma construção histórica, né? Então a gente está estudando ainda um autor que recém saiu aí das barbas da igreja, da Idade Média, né? Pegou bem a fase do iluminismo, de um repensar tudo. Mas ele ainda segue um pouco de receita de bolo. E você falou da autonomia, né? Eu fiquei pensando nisso, de que o quanto talvez, como educadores prévios, né, uma hipótese, a gente não tenha cerceado a autonomia dos outros e também não tenha permitido com que a gente fosse autônomo. E é o que a Marisa falou, a gente agora está aprendendo a respeitar um pouco mais a nossa autonomia, quem nós somos, como estamos nesse momento, né? Então, eu achei bem legal isso aqui, né? Só para pontuar. Maravilha. Legal. Muito bom, Luciano. Que bom que você conseguiu pelo menos pegar aí. Nós estamos então quase no nosso término. Eu só vou colocar aqui o finalzinho para nós retomarmos então como que nós vamos fazer para os nossos próximos encontros, tá? Só terminando essa parte do vídeo mesmo, que agora temos uns minutinhos aqui, tá? Para nossa conclusão. Lança as bases de uma pedagogia que valoriza muito mais a aprendizagem do que o ensino. O mestre não deve impor, mas atuar na direção de despertar e orientar o aprendiz. Importantíssimo, isso nós vamos discutir bastante da próxima vez, que é como que o professor, lógico que para nós continuarmos o estudo estudando o Emílio, que eu acho que vale a pena, entende? Como diretriz, assim,
de entender Rousseau, mas esse papel do educador, do despertar, de orientar, né, não impor, falar, não, isso é o que é o certo, essa postura vem de Rousseau em 1700 e pouco, né? Então isso é bem bacana. Incentivando posturas convergentes com uma relação harmoniosa com a natureza. Então, a grande discussão que nós vamos encontrar e o conjunto de soluções que nós vamos encontrar no Emílio, né, a famosa obra, então, que o Rousseau escreve para falar dessa nova educação, né, ele aproveita, ele como que conta uma história de como seria a educação de uma criança nessa nova perspectiva dele, e essa criança é o Emílio, e ele vai mostrando como é preciso trabalhar desde a mais tenra idade, né, esta relação da criança com a natureza e não no sentido de romper essa relação. Educado dessa forma, Emílio será um cidadão capaz de assumir e aceitar as exigências impostas pela convivência social, sem sentir-se oprimido, pois terá pactuado por elas. Eu acho que a gente assume uma postura coerente com essas premissas de Rousseau quando nós procuramos encarnar na nossa prática cotidiana, e olha que não é nada fácil, né, esta dimensão de respeito pela autonomia e pela liberdade do educando. Quer dizer, a grande meta da educação é justamente a constituição de sujeitos autônomos. Quer dizer, esta ideia da autonomia da vontade, da autonomia da liberdade, da razão, seja frente aos nossos determinismos naturais, né, com os quais eu preciso necessariamente conviver, porque eles fazem parte do meu a priori existencial, seja em relação aos determinismos da sociedade. O rico e o fecundo da contribuição dele está justamente neste elogio da autonomia, né, e que continua, talvez, o grande desafio da educação contemporânea. Hoje, né, esses grilhões de que fala o Rousseau assumiram novos formatos, as opressões são de outra natureza, estão vindo da própria tecnologia, da própria ciência, do modo de organizar da sociedade, essa engenharia social, do condicionamento pelos meios de comunicação. Quer dizer, nós continuamos tendo muitos dos grilhões, né, e, consequentemente, o aprendizado para uma vivência democrática continua. Certamente o Rousseau, e aí ele era romântico, né, exagerou no que diz respeito às possibilidades da felicidade humana. Mas isto faz parte mesmo da dimensão utópica do pensamento, que é uma força importante para a sua vitalidade. Ok. Então, logicamente, aí fica o convite, né? E eu vou colocar agora, só para a gente terminar, os capítulos do Emílio. Alguém gostaria de falar alguma coisa em relação ao que ouviu agora? Ô, Flávia, o que veio muito forte para mim agora, mas está bem forte mesmo, congruência e coerência. Essas duas palavras estão muito fortes, assim, o campo está muito forte. Então, não sei se é o caso, mas acho que vale a pena a gente pensar quanto a essa questão. Uhum. Tá bom? Com certeza, né, Marisa? A sua percepção também sobre o autofraternismo, né? Como é que foi? Sim, autofraternismo, autoacolhimento, autoenfrentamento, né? Das situações, né? Também. Agora, Flávia, antes de você dividir os capítulos, poderíamos ver a data para a gente, quando a gente vai se encontrar de novo? Lógico. Primeiro saber, né? Como que vocês se sentiram? Quem veio pela primeira vez? Ana Paula, a Mônica, não é? A Inês.
como que vocês sentiram a dinâmica, não é? É uma forma que a gente cria. Agora, a dinâmica, ela pode modificar a cada encontro, por isso que é colaborativo, não é? Então, cada um dá a sua colaboração em vários sentidos, né? Eu tomei essa frente hoje de fazer essa condução inicial, mas, assim, como que cada um vai da medida do possível, se gostaram, como que vão querer continuar a participar, isso é importante, porque a discussão ela só vem a enriquecer com a participação de todos, né? Então, anotar os pontos que chamam atenção, seja na leitura, lembrando, aí eu vou fazer isso, Marisa, só um minutinho, eu vou compartilhar justamente o próprio Google Drive, por quê? Porque ele é importante para vocês entenderem, não é? Entenderem a dinâmica de como que a coisa funciona, porque senão né, a coisa fica muito no ar, fica muito solta, não é? E isso é importante, né? Alguns dos materiais que eu pensei que eu teria comigo, eu não tenho porque ficou no Brasil. São alguns livros que foram mencionados, e aí eu não consigo trazer para cá. Eu estou tentando trazer os do Pestalozzi, mas o frete é muito caro, não é? Mas esses livros, na medida do possível, eles são importantes para que a gente possa fazer essa divisão dos estudos, né? Então, deixa eu só 5 minutinhos para mostrar para vocês. Então, todos tiveram acesso a esse cronograma, né? Que esse é o cronograma que nos rege. Eu até acrescentei um vídeo a mais aqui da escolástica, não é? Que eu achei importante para fundamentar a época em que Rousseau veio posterior, não é? E um outro que eu vou acrescentar aqui é o vídeo da análise do Emílio, tá? Do livro, né? Que eu acabei de colocar agora e agora eu tô, ó, vejam, todos nós, se vocês perceberem aqui, ó, todos nós, é que o nome não tá aqui, mas todos nós temos acesso, todos nós que estamos aqui participando, temos acesso a esse doc e ele salva, o Google salva automaticamente. Então, tudo que eu colocar agora aqui, se vocês quiserem acrescentar, vocês acharem que tem, qual que é o critério? O critério é assim, que seja um bom vídeo, né? Você tem que assistir primeiro, sentir se tem conteúdo bom, que nem esse vídeo do Rousseau foi importante, o professor fez vários cotejos, então coloca a gente na história com mais criteriosidade, não é um vídeo só assim promocional, não é isso. Então nós temos que, ao analisar o material que a gente vai colocar aqui com a nossa participação, tem que ter esse critério, lógico, né? Esse juízo de ser realmente um vídeo que absorva ideias importantes para nossas discussões, né? Então, esse professor também aqui, ele coloca, né, a análise do Emílio pelo professor, que tem, deixa eu só ver aqui, ele tem 18 minutos de duração, né? Você vê, ó, eu coloco aqui assim, ó, 18,3 minutos de duração, né? Então, é só pra gente, então, saber. Então, ele já tá aqui, então você sabe que, né, é um critério que a gente adotou, né? Então, esse livro aqui, do MEC, né? Esse foi a Maria, no início ela estava com a gente no grupo, ela achou vários educadores, é um trabalho que o Fernando Haddad fez, né, quando ele era ministro da Educação no Brasil, e colocou esses livros, esses compêndios de 100 páginas, e é muito bacana, ele é bem legal. O que eu fiz? Todos vocês podem acessar esse vídeo, desculpa, deixa eu pensar. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Não sei se vocês estão vendo. Eu mudei agora para o livro do Rousseau. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Sim? E tem um prefácio aqui. Tá, ok. Então, é porque às vezes a gente tem que, quando compartilha, às vezes tem que parar o compartilhamento e mudar, porque ele às vezes não acompanha. Mas como está tudo online, né? Então, assim, tudo está aberto. Todos os vídeos do YouTube eu peguei e abri todos. Esse é o meu jeito de trabalhar. Então, eu abri todos os vídeos para colocar aqui para a gente vendo. Então, eu tenho aqui o grupo de estudos que eu acabei de fazer para você e aqui é o nosso Drive. Então, assim, o nosso Drive, que todos vocês receberam o link, essa aqui é a pasta do Rousseau. Então, o que tem dentro da pasta do Rousseau? Tem o MEC, que está aqui. Olha aqui, está escrito do meu lado, Flávia Ullmann. Quando eu clico aqui, olha o que dá para fazer. Eu fiz assim, então aqui você tem a possibilidade, através desse, eu estou colocando o cursor aqui não abriu ainda, é que você tem a possibilidade desse mais, de escrever do lado dos seus
pontuações ou por exemplo, deixa eu ver aqui, eu coloquei, ó, aqui, por exemplo, ó, eu coloquei, tá vendo? Eu fiz um comentário, não é que não tá aparecendo aqui agora no momento, às vezes ele dá um probleminha de abrir, eu vou abrir de novo ele, tá? Espera só um pouquinho. Porque às vezes ele aparece o balãozinho que tem o mais dentro, dá para você escrever. Então, do lado, então você pode fazer, todo mundo aqui, viu? Não é só eu não, todo mundo tem. É que às vezes ele demora um pouquinho para abrir. Tá vendo? Ele tá aqui, ó, tem a impressora do lado, tem aqui para baixar. E o maisinho, ele não tá vindo, porque, ó, tá vendo? Ó, falha de sincronizar os comentários devido a um erro da rede. Às vezes acontece, às vezes ele tem um probleminha de acesso, né? Mas tudo isso é possível, tá? Então, quando você abre o próprio PDF no Google, então ele vai te dar essa possibilidade, como eu fiz aqui. Eu fui lendo e fui fazendo os meus apontamentos do lado, entende? Então é só você clicar numa área, selecionar, como eu fiz aqui, ele vai abrir o balãozinho lá, ele tá com dificuldade aqui, mas ele abre, tá? Às vezes uma segunda, uma terceira vez. Quando ele abre, você escreve o que você quiser, ou copia uma coisa que ele escreveu lá, que te chamou a atenção, ou fala, não, isso aqui faz um cotejo com a conscienciologia, coloca um ponto lá, isso faz cotejo com esse aspecto da conscienciologia que você gostaria de mencionar. Então, esse trabalho do MEC é muito rico, né? Então, tudo que está colocado aqui em uma cor diferente, fui eu que selecionei, é que ele não está aparecendo no meu comentário, mas no outro momento ele vai aparecer, entendeu? Então, isso é importante. Então, o livro do Emílio, deixa eu colocar aqui, cadê o livro? Vou botar aqui de novo no Emílio. Então, o Emílio está aqui em cima, ele está lá no Drive, né? Tá ali. Então, esse aqui são os capítulos do Emílio. Tá? Então, nós temos o prefácio que eu comecei a ler e você vê, olha, eles são um pouquinho longos, não é? Mas o que eu ia propor para vocês era justamente, a facilitadora seria a Silene, não é? E a gente leria um livro, a gente dividiria entre nós um livro. A Marisa pediu para a gente marcar uma data, que seria em abril, não é? Marisa, você tem alguma sugestão de data? Você pode falar antes da gente dividir. E vocês podem se manifestar, por favor, dizendo se vocês gostaram, o que vocês sugerem, se a gente pode trabalhar de uma outra forma, fiquem à vontade, tá? Ana Paula, Mônica, a palavra é de vocês. Eu adorei tudo e vou continuar participando. Opa, alguém ligou? Fala, Mônica, então você gostou e gostaria de continuar. Bacana. Sim. Ana Paula? Eu também gostei. Eu sinto não ter estudado, né, ter tido esse tempo para poder me dedicar, porque o debate teria sido muito mais interessante, assim, para eu poder participar, né? Eu gostei demais dos apontamentos de vocês e eu queria ter contribuído de alguma forma, mas eu espero que nas próximas reuniões eu consiga fazer esse estudo e conseguir contribuir com a discussão. Como todas nós aqui somos da conscienciologia, né? Não tem só um educador interessado, mas tem o aspecto consciencial, então a gente sabe que é multidimensional, então precisa ter muita persistência. Nós às vezes temos algumas repercussões, sim, porque depende do grupo que a gente está associado no extrafísico, da nossa própria experiência, né, de outras vidas e tudo, de fazer conexões, né? Então a gente sabe e tem coisas aí, não é? Então sejam persistentes, sejam firmes, anotem as repercussões, se às vezes existem, entendeu? Podem ser tanto de um lado como do outro, né? Tanto de um lado de mal-estar como de um lado de bem-estar. Então aí vocês aqui vão ter que ter muita ortopensenidade, né? Porque esse é um trabalho, como eu falei desde o início, multidimensional. Então a gente está mexendo aqui com consciência, nossas próprias em primeiro lugar. Flávia? Pois não. Uma coisa que eu acho muito positiva no trabalho com você, ou nesse tipo de trabalho que a gente está fazendo, é que mesmo que talvez um momento a gente não tenha condições de ler nada ou fazer alguma coisa, mesmo assim a gente pode participar da reunião. Sim. Já aconteceu. Às vezes a gente tem tantas demandas na vida particular, outras coisas, ou repercussões, ou não consegue fazer o
o que gostaria. Então, dá para comunicar com a Flávia e ela ajeita muito bem, sabe lidar muito com isso. Eu acho isso uma coisa muito positiva, porque se a gente supera daí, mesmo não tendo estudado, participar, a gente se prepara para a próxima vez, né? Não perde completamente a motivação. Gente, eu sou sincera, eu não li tudo, tá? Eu não li o contrato social, o Emílio eu comecei a ler, eu também não li todo. A Silene, que teve mais acesso, infelizmente ela teve um problema particular e não pôde estar hoje. Mas eu falei para ela, falei, Cia, nós vamos tentar fazer então. Aí me veio a ideia, como que nós vamos desenvolver a reunião? Como tinham pessoas novas, você vê que nós ficamos meia hora, é 1h30 de atividade. Ficamos meia hora nos apresentando, nos interagindo um pouco, para começarmos, então, depois a entrar. Então, me veio a ideia, não, vamos falar de Rousseau pessoa, Rousseau metodologia, pelo menos o vídeo, que foi a maioria que assistiu, a gente cobriu. Agora, tem o trabalho do MEC, que também é bem interessante, certo? Aí vocês é que vão dizer. Ou a gente dividir o livro do Emílio, se não ler tudo, ler o livro 1 primeiro e tal. Então, é importante isso. Se a gente tentar se comprometer durante um mês, a gente tem um mês. Então, aí vai da autodisciplina. Né? Flávia, eu me lembro que nós estudamos a outra vez o livro do MEC, né, para Comênios, e eu achei muito bom mesmo. Será que não? Só uma pergunta: será que não seria mais interessante, no momento, primeiro estudar o livro do MEC e depois entrar no Emílio? O MEC, ele vai fazer muita pontuação com relação ao Emílio e o contrato. Ok. Então, entendeu? Então, assim, eu acabei de colocar no nosso cronograma um videozinho de 18 minutos do professor fazendo cotejos, comparando trechos do livro do Emílio. Né? Então, para a gente entender o MEC, vai ter que, de alguma forma, ou pelo menos no início, ler o primeiro livro, se não ler todos, a gente fala, não, Flávia, vamos ler então do... Não precisa ler tudo, gente, não precisa, entendeu? Se não der, não deu, entendeu? É porque cada um tem também as suas coisas para fazer. Eu também eu vou fazer para vocês, não, eu vou conseguir ler tudo, eu também não sei, porque eu também tenho outras demandas. Então tá bem, então está bem, eu não sabia desse detalhe. O MEC é importante, o MEC eu acho que vale a pena, mas ele faz muito contraponto e tal, com o livro, trechos do livro e tal. Então, o que vocês... Primeiramente, então qual a data que a gente faria em abril? O último domingo de abril, para mim seria, me parece bom. Aqui nós vai ter, eu acho que a Páscoa. Né? Não, a Páscoa é no dia de 10 a 13 de abril. Eu não... O que, Lu? 12. Páscoa é 12. Olha, dia 26 é domingo, eu não posso, desculpa. Dia 26 eu vou estar de plantão, desculpa. E no dia 19, como que está para você? Posso. Dia 19 eu posso. Sim, eu poderia também no dia 19. Vocês, gente, como é que estão? Temos todo o mês de abril, não é? Todo mês de março para estudar, porque hoje é dia 1º, certo? Então a gente tem todo o mês de março e mais as 2 semanas iniciais de abril para o dia 19. O que vocês acham? Então, no dia 19, talvez a gente tenha um curso do IPC, então, que é no recesso, né? Feriado, acho que 25 de abril é feriado. Então, eu não sei ainda falar certamente se vai dar ou não. Não tem problema. Também, que cuida da mecânica, e tá agora... Alguém está ouvindo o vídeo? Está ouvindo alguma coisa aí? Hiperempreendedor. Opa. Só tem um problema. Mônica? Nada caminha. Para mim, dia 19 pode ser. Tem alguém que está com vídeo aí, eu não sei se é a Luciana, ela estava ligada. Então é o seguinte, então nós estamos... Então vamos marcar dia 19, tá? Lembrando que todas as reuniões estão sendo gravadas, estão aqui no Drive... Aqui embaixo, cadê? Encontros via Zoom, tá? Então, de 2019 tem todos os encontros aqui, todos gravados em áudio, em vídeo e o chat, certo? Então, todos do ano passado e deste ano estamos iniciando, já tivemos o primeiro encontro de janeiro, onde a gente terminou o Rousseau, tá aqui. Esse é o 11º, então eu já abri a pasta e quando terminar a reunião,
não hoje, mas provavelmente amanhã ou depois, eu aviso todo mundo que já está o link aqui, já está toda a gravação de hoje, está aqui, caso vocês queiram rever. A Daniela não pôde estar, a Daniela esteve pela primeira vez no mês de janeiro, mas ela já falou que vai assistir. Então, a Daniela é uma pessoa que já vai assistir, certo? Então, estamos fechando a reunião de hoje, dizendo que vai ser dia 19, o mesmo horário. Nós aqui já vamos estar com um horário diferente na Europa, então ao invés de ser 10 horas no Brasil, vai ser 9 horas no Brasil, tá bom, gente? Porque na Europa é sempre assim, 1h da tarde para nós em Portugal e 2 horas da tarde para o pessoal dos outros países, como no caso a Alemanha, no caso da Marisa. Então no Brasil tem um pouquinho de diferença, então nós vamos começar às 9 horas no Brasil, tá bom? Para dar 4 horas de diferença aqui em Portugal e 5 horas à frente na Europa. No resto da Europa, no caso Alemanha, Suíça, etc. Tá certo? Tudo bem? Só que então, em vez de ser 10 horas, vai ser 9 horas da manhã, tá bom? Luciana. Mas aqui fica no mesmo horário, né? 14 horas. Isso. Para você, Alemanha sim, aqui em Portugal, 13 horas. Tá bem. 9 horas no Brasil. Aí, ó, pessoal, a Luciana está falhando a conexão, gostaria de ler um dos capítulos do Emílio, mas não tenho preferência por nenhum específico. Depois que todos escolherem, podem deixar um para mim que não foi escolhido. Isso é a Luciana falando. Bom, então, o que vocês decidem, gente? É o MEC e querem escolher os 2 primeiros capítulos do Emílio? O que vocês acham? Então, vamos fazer como você sugeriu, pegar o Emílio direto. E quem quiser ler o MEC paralelamente. Eu acho que assim, o Emílio a gente não precisa ler tudo, mas, por exemplo, podemos especificar, Emílio, prefácio. O prefácio é muito importante, o prefácio, porque mostra a filosofia dele, por que ele está escrevendo. Ok. É muito bacana, porque ele vai explicando a sua metodologia, entende? Quantas páginas são? 400, é muito. Emílio... Não, mas no livro 1, você dividiu assim, livro 1... Deixa eu pegar ele de novo aqui, peraí. Só um pouco. Só um pouquinho. Então, só para nós lembrarmos, então, o Emílio, ele tem o prefácio, que são só 7 páginas. Não, é 4 páginas. Página 7, então anotem aí. O prefácio é página 7. O livro 1 é página 11 e vai até a página 46, tá? Então, o livro primeiro, anotem aí, é página 11. Alguém pode escrever no chat, por favor? Ana Paula ou a Mônica, escrevam para mim, por favor. Então, prefácio do Emílio, página 7. O livro primeiro é página 11, que vai até a página 46. O livro segundo, ele é mais extenso, ele vai da página 47 até 129. Tá? Então, 47 a 129. Aí, na 130, começaria o livro terceiro. Tá? O que vocês acham? Prefácio, livro 1 e livro 2, tudo bem? Combinado. Você não acha que só prefácio e o livro 1 e o 2? Ah, não. Você falou prefácio e o livro 1 e o livro 2. Tá certo. Ok. Obrigada, Ana. Isso. Então, é o livro do Emílio, né? Então, divisão, vou colocar assim, divisão do livro do Emílio. 47 até 129. Isso, ok? Aí o MEC, pelo menos as 30 primeiras páginas, é importante ler, tá? Porque ele vai fazer contrapontos com o Emílio, né? E depois da página 30 até o final, que são 100 páginas, né? Aí ele vai fazer cotejo de outros autores em 4 aspectos, entende? Um desenvolveu o esquema de subjugação. Você pode mostrar de novo a capa do livro, por favor? Posso, peraí. Posso sim. É porque no Drive, né? Deixa eu compartilhar com vocês. No Drive ele aparece assim, ó, Rousseau, Emílio ou da Educação, certo? É o PDF, é o primeiro que tem. Os outros vídeos que tem é a Cristina Aracaki falando do contrato social no pai da reaprendência, tá? Foram na verdade, falando do contrato social, é a Cristina Aracaki, tá?
O MEC está aqui, ó, embaixo, ó, o MEC, tá vendo? Então aqui você já tem o trabalho do MEC. Aí você tem, eu coloquei ontem, anteontem, o artigo do pensamento educativo de Rousseau, é um artigo a mais aí, falando, né, do Rousseau. Aí tem o livro do contrato social, que é o livro disponibilizado, tá aqui, ele é enorme também, tá? Até a Adriana leu, a Adriana Braga leu. A Adriana está na França, né, mas ela não está participando, ela tem 2 crianças pequenas, né? Então, o Rousseau, só para você saber do Emílio, é isso aqui, ó. Rousseau, da educação, é assim, ó. Tá? É um PDF, né? Tá? 3ª edição aqui, tá bom? Foi de 1979 essa edição, São Paulo. Ok. Ok, gente? Ô, Flávia, e aí as 30 primeiras páginas do MEC, né? Os Sim. Capítulos e o prefácio do Rousseau. Porque, pelo menos quando ele fala do contrato social, não, porque a gente está um pouco ainda fora, mas quando ele está falando do Emílio, aí eu acho que já dá para fazer um contraponto aí legal, né? O cotejo aí da gente fazer. Né? Ok. Tá, então nós temos assim praticamente 6 semanas, não é, para estudar. Bom, até o dia 19. Então eu vou colocar aqui próximo encontro dia 19. Então próximo encontro eu já deixo no chat, porque o chat fica gravado e fica lá, tá? Então 19/4, tá bom? Seria o 12º encontro, tá bom? É isso aqui, tá, gente? Então, bom domingo para todo mundo, né? Para todos aí, boas semanas, boas energias, né? Pode tirar o... Flávia, nós não dividimos quem vai ler o que ou vai trabalhar. Como que você pensou? Eu, assim, se der para todo mundo ler tudo bem. Se não, a gente pode dividir. Vocês preferem dividir? Livro 1, o prefácio acho que todo mundo tem que ler. Prefácio é curtinho, acho que é importante, tá? Aí o livro 1, quem gostaria do livro 1? A gente pode definir. Quem quer ler o livro 1? Aí fica... eu poderia pegar o livro 1. Tá, já vou colocar aqui. Marisa, quem mais? Eu também posso pegar o livro 1. Tá bom. Então, Ana Paula, 2 pessoas para cada, tá ótimo. Porque aí eu passo para Luciana também. Livro 2. Vamos lá, Inês? Posso pegar o livro 2. A Mônica. Então, Inês também, Inês? Pode deixar? Inês, Mônica. E a Luciana. Olha. Luciana, pronto, Luciana. Eu vou ler tudo. Eu vou procurar ler tudo. Vamos ver se eu consigo. Tem que ler, né? Vou procurar. A Rosa, daí você conversa com ela, ela entra no que ela quer. Livro 1 para a Rosa. Peraí, livro 1. Por que você não coloca, então, MEC? Bom, tanto faz, você que sabe. Desculpa. Todos. Pode ser também. Eu falo com a Rosa em separado, ver o que ela gostaria, né? Tá bem, tá. Fácil, leitura para todos. Leitura para todos. Tá, então livro 1, Marisa, Ana Paula, tá. Livro 1. Vou colocar de novo aqui, vou colocar livro 1. A Rosa, livro 1, Rosa. É porque pode ter outras pessoas, entende? E aí eu vou conversar com a Daniela, quem se manifestar interessado para depois participar. Tá bom, gente? Tá bem. Para todo mundo. Muito obrigada, muito obrigada. Um abração aí para todo mundo, né? Foi ótimo. Tá? Tchau. Gente, todo mundo Tchau, gente. Ótimo domingo. Tchau. Obrigada. Beijão. Beijão.